Fala pessoal do canal, estamos aqui para mais um vídeo sobre Blue Lock, capítulo 308. E hoje a gente vai trazer um review do que aconteceu nesse capítulo, pontos mais importantes e o que foi falado e revelado sobre a fase de grupos da Copa do Mundo Sub-20. Bom, o capítulo começa com uma conversa que aconteceu nos capítulos anteriores entre o presidente da Associação de Futebol Japonesa, né, que é o Buratsuya, e o Senshiro Nagi. Então foi uma conversa que eles iniciaram, onde o Nagi estava tentando entrar dentro das instalações de Blue Lock e foi impedido. E no meio da chuva o presidente apareceu para poder conversar com ele. E aí o capítulo terminou ali e a gente não sabe do que se tratava essa conversa. E no capítulo 308 ela foi trazida para nós assuntos extremamente delicados e algumas revelações que a gente vai poder acompanhar. Então o presidente pergunta se o Nagi conhece ele, sabe quem ele é. E o Nagi, completamente entristecido, depois de ser recusado novamente pelo Blue Lock, pergunta o que o presidente quer com ele. E aí o presidente pergunta se Nagi quer colocar o ego no seu devido lugar. E pergunta se ele sabe que para a Copa do Mundo Sub-20, o Blue Lock pode levar, Blue Lock no caso a seleção japonesa, pode levar no máximo 26 jogadores. Essa é uma informação que a gente não tinha até agora. É uma informação que foi mostrada neste capítulo. Então, como que seria esses 26 jogadores? Segundo o presidente, 3 jogadores desses 26 poderiam ser escolhidos por ele, né? E aí os outros 23 seriam jogadores escolhidos pelo Blue Lock, que foram aqueles 23 que saíram após a última partida da Liga Neo-Egoísta. E aí ele pede para Nagi entrar nesses 3 jogadores, que seriam, no caso, 3 wildcards escolhidos pelo presidente. E pergunta se ele quer aceitar entrar no time. E aí fala que tem algumas condições para ele poder entrar como esses 3 wildcards. A condição 1 é que ele deve passar no teste de seleção que foi elaborada pelo presidente. A condição 2 é que, caso ele passe, ele tem que se tornar um dos 3 escolhidos do presidente. E que toda a carreira futura do Nagi, no caso contratos, times que ele for jogar, tudo isso, patrocínio, será gerenciado pelo presidente. Então Nagi não teria controle de nada. Então tudo que acontecer até o final da vida de Nagi, o final da sua carreira no futebol, será gerenciado pelo presidente. Então aqui a gente tem meio que um acordo unilateral, né? Onde o Nagi sim vai ter a chance de retornar para o Blue Lock, mas a custo de quê? A preço de quê? De toda a sua carreira ser dada para o presidente Buratashi. E aí, por último, ele tem uma terceira condição, que quando Nagi retornar ao Blue Lock, ele deve jogar futebol somente para provar que o ego está errado. Então tudo que o Nagi vivenciou e aprendeu até agora, ele deverá deixar de lado e viver uma nova essência. O Blue Lock focado em levar o presidente a ser o novo chefe de Blue Lock e tirar Jinpai de ego da jogada. E aí ele pergunta se Nagi irá se juntar a ele e tomar o Blue Lock à força, tirando Jinpai de ego. E aí Nagi se pergunta se ele pode realmente voltar, se ele vai poder jogar futebol com seus amigos. Mas ele pensa que preço ele deve pagar para poder chegar nesse estado de retornar. E aí ele fala que não irá trair ego, que ego não está errado. E aí o presidente fica furioso e diz que ele não terá outra chance como essa para poder retornar ao futebol e consequentemente ao Blue Lock. E aí Nagi diz que ego é o homem que deu o Blue Lock para nós. Se não fosse por ele, nenhum dos egos que foram construídos lá dentro seria possível. E não seria possível chegar até onde eles chegaram se não fosse ego como presidente. E aí Nagi termina a afirmação dizendo que recusa atrair Blue Lock. E aí o presidente diz que está tudo bem, até chuta uma poça de água em Nagi para mostrar sua irritação. E aí diz que ele não é nada além de uma galinha orgulhosa e que não irá dar uma segunda chance para Nagi novamente. E após essa conversa, o presidente recebe uma ligação de ninguém mais, ninguém menos que Toshi Sai, dizendo que os grupos da Copa do Mundo Sub-20 acabaram de ser anunciados. E já temos uma revelação extremamente importante e já podemos fazer algumas projeções
do que pode acontecer dentro desse grupo. O Japão foi sorteado no grupo A, e o grupo A está junto com Nigéria, Inglaterra e França. E aí, por ter a França, o presidente já fica extremamente irritado e com medo da França, por ser uma seleção extremamente boa, e também por conter um grande jogador, que é Locke, alguns já são promessa, mas ele já é uma realidade no futebol profissional. E aí, apesar disso, o presidente se mostra um pouco calmo, por saber que Toshitsai irá participar da fase de grupos, e com isso o Japão irá passar sem preocupações. E aí Sai diz que não irá jogar a fase de grupos. Com isso o presidente fica surpreso, e ele diz que o único adversário, o único oponente que ele quer enfrentar é a Espanha, por causa de Bani Iglesias, mas aí a gente ainda não sabe o que aconteceu entre eles pro Sai se mostrar dar tanta atenção para esse jogador. Então o presidente termina a conversa dizendo que está tudo bem, que ele irá deixar uma vaga para Sai entrar depois. Então com isso a gente só tem mais 2 vagas para poder preencher a seleção sub-20 do Japão, e que o Sai irá entrar na parte eliminatória da Copa do Mundo. E aí o Sai confirma essa informação, desde que ele não mude de ideia, mas é claro que primeiro a seleção sub-20 e o Blue Lock tem que passar desse grupo extremamente difícil, que é o grupo A, e também mais conhecido como grupo da morte. Inglaterra, Japão e França. Quem irá passar dessas 3 seleções? Lembrando que passa os 2 primeiros com a maior pontuação, e todos do grupo se enfrentam. E aí termina o capítulo onde Sai diz que ele precisará de uma ambição forte para poder passar desse grupo extremamente difícil, e somente aqueles que possuírem um ego tão grande quanto isso podem ganhar. E aí a gente encerra o capítulo 308 de Blue Lock, onde a gente viu algumas revelações relacionadas a principalmente os grupos da Copa do Mundo. A gente tem o grupo do Japão confirmado: Japão, Nigéria, Inglaterra e França, o grupo da morte, que já está sendo chamado nos jornais ali de Blue Lock. Um grupo extremamente difícil, mas acredito que o Jinpei Diego está preparado para todas as situações, tá? A gente também trouxe a conversa entre o Nagi e o presidente. Será que Nagi irá aceitar a oferta do povo, ou será que ele vai permanecer confiante no seu ideal e não irá trair ego? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Muito obrigado por acompanhar o vídeo. Se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações quando a gente posta novos vídeos. Sempre a gente está postando vídeo dos spoilers que saem entre segunda e terça-feira, e o vídeo do review do capítulo. A gente traz todo o capítulo completo com as imagens e diálogos aqui para vocês totalmente de graça. Então, para ajudar a gente, se inscreve no canal. Já batemos 60 seguidores, 60 inscritos, e vamos em busca do 100, tá, pessoal? É isso, valeu, até a próxima, tchau, tchau.